Já tem muita gente ligada, Rose, esperando com certeza os bastidores da política, a movimentação, e você tem informação dessas movimentações aí de composição de chapa, de quem deve ser vice, quem não deve, né? Então, a gente está aqui ansioso para receber essas informações. Rafael, a gente está mais ou menos há 3 meses da definição final a respeito dessas composições, desses palanques, porque será em agosto o registro de candidatura. Mas muitas movimentações, inclusive as divergências, as brigas internas, elas estão acontecendo em torno dessa definição de vice e elas tendem a se acirrar, sobretudo ali no prazo final, como a gente costuma dizer, e vem muito de Parintins isso, né, no período que até boi voa, né? Boa, bem lembrado. Então, a gente vê, Rafael, que há uma expectativa muito grande em torno do vice do governador Wilson Lima, e isso a gente viu até se acirrar naquele período final do registro, do prazo final para filiação partidária. E, neste momento, a gente percebe de bastidores que há uma intenção maior, uma expectativa maior em torno de alguns nomes relacionados ao grupo do Davi Almeida, né? O grupo do prefeito Davi Almeida, nessa composição, os nomes que estão, percebo que estão tendo uma força maior desses comentários de bastidores, um que é bastante insensado, inclusive na mídia, tratado como se fosse o número 1 para vice do Wilson Lima, é o Sabá Reis. Um aliado histórico, alguém muito leal, alguém muito próximo de Davi Almeida. Sabá Reis, que foi secretário de limpeza, também teve uma grande vitrine nesse momento aí, primeiro momento da Prefeitura de Manaus. Mas a gente já tinha tratado que não é só ele. Outros nomes apareceram com destaque, inclusive com prestígio com o prefeito Davi, que é, por exemplo, da Chádia Frache, que foi secretária municipal de saúde, também se desincompatibilizou para ser uma opção do grupo para várias funções, pode atuar em várias funções nessa disputa eleitoral, inclusive e principalmente como opção de vice para o governador Wilson Lima, em se confirmando lá em agosto. Como eu disse, tem 3 meses ainda pela frente e muita coisa pode acontecer e muita coisa pode mudar e mudar várias vezes, mas em se confirmando esta aliança, Chádia Frache também é um nome. Outros 2 nomes que já são tratados de bastidores, mas um deles ficou mais fortalecido também nos últimos dias, nessas apurações que a gente tem observado, é Tadeu Silva. Um nome que também era secretário do Davi Almeida, é um nome que há muito tempo é ligado, acho que de todos esses, alguém que tem mais tempo de ligação, de amizade e da confiança, né? Goza dessa confiança do prefeito Davi Almeida. E Marcos Rota também é um nome que foi citado pelo próprio Davi Almeida já em algumas circunstâncias, por ser do grupo, ser vice-prefeito, ele não está assumindo a função de prefeito em exercício, justamente para ser uma opção também para essa eleição e ele próprio concorrer. Mas veja, desses 3 nomes, o que está mais diferente nessa linha de atuação do Davi Almeida, mais distante, digamos assim, nessa linha de colocar próximo dele e favorecer pessoas que estão mais leais a ele, inclusive no momento que ele estava sem mandato, é Marcos Rota. Ele vem de um outro grupo, ele fez uma composição na eleição passada, virou o vice do Davi Almeida, fizeram um palanque robusto, tanto que saíram vencedores numa disputa muito acirrada. No entanto, destes nomes todos que eu coloquei, é o que tem um pouco mais de distanciamento desse perfil, Davi Almeida, né, de colocar no jogo, colocar próximo a ele pessoas de que ele tem muita confiança. E ele precisa realmente indicar um nome de muita confiança. Você imagina, se em 3 meses muita coisa pode mudar, como diz o slogan da Band, em 1 segundo, né, tudo pode mudar, você imagina em 2 anos. Alguém que vai ser vice, que será, se o governador Wilson Lima for eleito, será o próximo governador. Davi Almeida precisa indicar o nome que ele tenha confiança, que não vai dar uma pernada nele. A gente já viu isso acontecer, inclusive, recentemente, né? E ligado à prefeitura. A gente viu aí o prefeito, na época, obviamente, né, o Arthur Neto, com o vice lá. Puxa vida, me fugiu Issa Abraão, exatamente, me fugiu agora. Obrigado, Rose, mas o Issa Abraão, depois eles acabaram tendo vários conflitos, e aí novamente o Arthur conseguiu um outro aliado, que foi o próprio Marcos Rota, que foi vice-prefeito dele, e aí de repente ele se filiou ao PSDB e tudo mais, deixou o MDB, e novamente a gente viu acontecer esse tipo de coisa. Então, o que você está falando, né, Rose, a gente já sabe que os candidatos estão vacinados, né? Olha, essa coisa de vice dá um documentário, uma coisa especial. No governo do Estado. Exatamente, tem um histórico próprio, governador tem a sua experiência. Inclusive, ele era vice de Marcelo Ramos em 2016, em cima da hora foi tirado ali
daquela composição de palanque, porque o grupo do Marcelo Ramos recebeu o apoio de Omar Aziz e acabou sendo vice de Marcelo Ramos, Josué Neto, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, tem tudo isso para acontecer.